Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Nós vamos ministrar um estudo bíblico aqui. Nós começamos no domingo passado um estudo sobre o conceito do homem, ou a antropologia bíblica. Esse é um assunto muito relevante, muito atual para nós hoje. Saber quem é o homem. Quem é o homem? Nós vivemos num contexto onde cachorro e periquito e ave vale mais do que o homem. E há uma inversão total de valores na sociedade atual. E para a gente entender por que não se deve matar uma pessoa, por que nós não praticamos o aborto, por que nós entendemos que só existe dois sexos, macho e fêmea, não existe uma terceira via, uma terceira opção. Tudo isso simboliza ou significa ou está incluso aqui numa visão bíblica sobre o homem. O que é o homem a partir da palavra de Deus? Semana passada eu falei sobre o homem original, de Gênesis 1 e 2. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus criou o homem macho e fêmea. Deus criou o homem para o trabalho. Deus criou o homem com alma vivente. Significa que só o homem tem alma, só o homem sobrevive após a morte. Nenhum ser, nenhuma espécie. Quando nós morremos, o nosso corpo volta ao pó. O pó volta ao pó. E o espírito, a alma, volta a Deus que o deu. Significa que nós continuamos vivendo. Então, matar galinha, matar periquita é diferente de matar gente. Gente. O homem, ele é criatura quanto o seu início, mas ele é eterno após ser criado. Nós continuaremos vivendo após a morte, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus criou a família. Está aí em Gênesis capítulo 2. Mas eu queria dividir esse estudo em 4 fases. Primeiro, o homem original, que é Gênesis 1 e 2. Agora, Gênesis 3. O homem após o pecado, o homem caído. O terceiro estudo vai ser sobre o homem regenerado, que é a nossa fase aqui, Nós somos pessoas caídas, fomos feitas por Deus, mas herdamos o pecado, mas fomos regenerados pelo Espírito Santo. Então, o que é ser homem nesse período? E a última parte é o homem perfeito, o homem glorificado. Como é que esse homem vai ser? Certo? Será que eu vou ser zarolho lá no novo corpo? Você vai ser... Quantos quilos você vai ter? Nós vamos nos reconhecer lá do céu? Então nós vamos estudar isso, o homem glorificado, que é o item final. O capítulo 3, nós vamos dividi-lo aqui, de 1 a 7, a tentação, de 1 a 6 a tentação, de 7 até o final, as consequências da queda. Ok? Então nós vamos ler aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim.
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Essa é a primeira parte. Veja que o homem, quando foi criado por Deus, ele era perfeito espiritualmente. Perfeito. Veja no versículo 16 do capítulo 2, 16 e 17. Diz assim: e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então o homem aqui tem o livre-arbítrio espiritual. Porque ele tinha a imagem e a semelhança de Deus. Ele tinha comunhão com Deus. O pecado não estava ainda na sua natureza. Então ele podia decidir. Ele podia obedecer, ele podia não obedecer. Ele tinha esse livre-arbítrio espiritual. Mas aí, meus amados irmãos, vem a tentação. E a palavra tentação, a gente poderia chamar assim de incitação ou indução. A tentação em si, ela não é pecado. Mas ela pode nos levar ao quê? Ao pecado. Por isso que na oração do Pai Nosso, o que Jesus diz? Não nos deixes cair em tentação. Mas ele não diz não nos deixe ser tentado, porque todos nós somos tentados. E ele foi tentado, Jesus, em todas as coisas. Então não é pecado ser tentado. Tentação é um incitamento dos desejos naturais do homem, induzindo-o ir além dos limites estabelecidos por Deus. Deus diz assim: de toda árvore do jardim comerás, mas somente dessa você não vai comer. Colocou um limite. E é sempre assim. Parece que aquilo que é proibido é mais atraente aos nossos instintos, aos nossos desejos. E é tão interessante que o objetivo da tentação é atingir os desejos naturais, inatos do homem. Primeiro, o desejo de desfrutar das coisas. Ou seja, a tentação desperta em nós a cobiça, o desejo por aquilo que é proibido por Deus. Segundo, o desejo de obter as coisas. Então, o desejo de gozar, de desfrutar das coisas, o desejo de obter as coisas e o desejo de fazer as coisas. Veja que a tentação está bem clara aqui, né? Vendo, versículo 6, a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Então veja que aqui ela realiza essas três coisas. O desejo de desfrutar, ela diz bom. O desejo de obter, e ela concretiza o quê? Fazendo, comendo. Quem é que está por trás da tentação? Hein? Satanás, o diabo. Quando você for tentado, diz Tiago, capítulo 1, nunca diga que de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus pode usar a tentação para lhe provar. Porque a provação leva você ao crescimento, à aprovação.
A tentação quer derrubar você, quer destruir você. E Deus não disse assim, olha, porque no dia em que dela comeres, provavelmente morrerás. Não, ele diz assim, certamente morrerás. Certamente. Veja alguns detalhes que eu queria destacar aqui do texto. Quais são os passos da tentação? Aqui nós temos a serpente, que era um animal, né? Uma víbora. Satanás usa esse animal. É tanto que depois você vai descobrir que na maldição, Deus amaldiçoa a serpente, Deus amaldiçoa Satanás, Deus amaldiçoa o homem e a mulher, e Deus amaldiçoa a terra por causa do pecado do homem. Então, uma coisa que você precisa aqui é a nota de rodapé. Só quem amaldiçoa e abençoa é Deus, tá? Bênção e maldição procede de Deus. Lembra que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus diz assim, Balaque, como é que você pode amaldiçoar aquilo que Deus o quê? Abençoou. Então, para crente não tem olho gordo, pode fazer catimbó, pode fazer o que quiser. Certo? Maldição, você pode amaldiçoar do jeito que você quiser. Rogar praga, botar pó de pemba, fazer despacho, o que você quiser. Não pega. Mas vamos ver aqui, veja em Gênesis 13. Satanás, irmãos, ele é um ser altamente o quê? Inteligente, sagaz. E ele preparou a mente de Eva e influenciou-a usando sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira com aparência de verdade. Quais são aqui vamos ver. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Sabe que serpente não fala, né? A serpente aqui é Satanás. Ele disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então preste atenção. Primeiro, não fique conversando com o diabo, tá? Não dê conversa para o diabo. Resistir ao diabo e ele... Não vai ficar conversando com o diabo, não. Aqui foi o grande erro de Eva. Veja que, em primeiro lugar, ele negou a bondade de Deus. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Veja lá no versículo 17, 16, e o Senhor deu esta ordem, de toda a árvore do jardim, o quê? Comerás livremente. Então, cuidado, porque Satanás, ele inverte o que Deus diz. Ele tenta aqui negar, desvirtuar, levar você a duvidar que Deus é bom, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Segundo argumento, ele exagerou a severidade da ordem divina, diz, não comereis de toda. Deus não diz não comereis de todas, ele diz, você pode comer de todas, mas essa aqui não. Então não é toda. Veja a sutileza de Satanás. Terceiro, ele negou, veja no versículo 4. Lê comigo aí, diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. O que é que Deus disse? Certamente o quê? Morrerás. Então ele está negando aqui o que Deus disse. Irmãos, isso é muito sério, porque o diabo não quer que você creia o quê? Na palavra de Deus.
Veja, em quarto lugar, que ele inverteu o valor do fruto proibido. Veja isso no versículo 5. Veja o que ele diz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, ele inverteu aqui o valor. E você sabe que esse foi o pecado dele, né? Ele se rebelou contra Deus. Porque ele queria o quê? O lugar de Deus. E essa é a questão. Lembra de Romanos capítulo 1? Quando Paulo descreve a pecaminosidade do homem, diz que os homens negaram a verdade de Deus, colocando a criatura no lugar do Criador. Satanás está dizendo, se você desobedecer, você vai ser igual a Deus. Por fim, ele inverteu as consequências das obediências. Certamente não morrereis. Ele diz assim, não, que é isso? Se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecendo o bem e o mal. O bem e o mal. O que aconteceu, irmãos? Diz aí o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Tem uma brincadeira que o pessoal diz o seguinte, que quando você quer vender um imóvel, você não chama o homem, você chama a mulher. Porque se a mulher gostar da casa, ela vai infernizar a vida do marido, ele vai comprar. Então veja que o diabo, astutamente, que ele usa a mulher. E o Adão não falou nada, não questionou absolutamente nada. Ele tinha dito, essa aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eles tinham um relacionamento perfeito. Agora, irmãos, veja na narrativa, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriram-se os olhos. Veja que lá, no final do capítulo 2, versículo 25, ora um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora entrou o quê? O pecado. O pecado. O que significa certamente morrerás? Primeiro, existe a morte do relacionamento com Deus, a morte espiritual. O que significa isso? Significa que a imagem e a semelhança de Deus no homem, que era o seu perfeito relacionamento espiritual, acabou. Ele morreu espiritualmente. Lembra de Efésios 2:1? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos. Então o homem rompeu o seu relacionamento com Deus. Sua comunhão com Deus. Ele morre espiritualmente. Também, ele vai morrer fisicamente. Vai morrer fisicamente. O que significa isso? Significa que nós não fomos criados para morrer. O homem original não foi criado para morrer. Por isso que a morte sempre para nós é uma coisa inaceitável. Porque nós não fomos criados para morrer. Então não existe morte bonita. O enterro foi lindo. Não existe isso. Enterro é enterro, morte é morte. Né?
A morte. Lembra que quando Jesus chega, encontra o desespero de Marta e Maria, diz lá que Jesus o quê? Chorou. Porque Jesus, ele viu ali as consequências do pecado na vida do homem. A morte. Mas não somente a morte do relacionamento espiritual, a morte física, mas também gerou o que? A morte eterna. Eterna. Porque o pecado vai trazer para o homem a questão da culpa e a questão da condenação. O salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é o quê? A vida eterna. Significa aí que a morte eterna, o salário do pecado é a morte eterna. A eterna condenação, a eterna separação de Deus. Mas tem um versículo aqui que eu acho muito bonito. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando a gente peca, assim com você, comigo, a gente quer o quê? Se esconder. Lembra quando você era criança, que fazia uma coisa errada? Sua mãe perguntava, você corria e enfiava debaixo da cama, não é isso? Para você não ser achado. O homem agora está querendo se esconder de Deus. Mas não somente isso, veja no texto 8º, não, versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Por que Deus faz essa pergunta, onde estás? Ele não sabia? Sabia. Mas ele está chamando o homem agora para um confronto. Uma confrontação. Em outras palavras, você está aí, tentando fugir de mim e se esconder de mim? Onde você está agora, depois que você pecou? Você rompeu, você fez tudo aquilo que eu pedi para você não fazer, você fez. E é interessante, irmãos, que ele não chama Eva para conversar, ele chama quem? Adão. Porque o pacto, se você observar lá no capítulo 2, ele foi feito antes da criação da mulher. Gênesis 2, 16 e 17. E o diabo vai conversar com a mulher justamente porque ela não deve ter presenciado esse pacto que Deus faz. A mulher não sabia direito. Mas Adão, ele é responsável. No versículo 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu o quê? Comi. Aqui já começa as evidências do pecado. Aquilo que Freud diz que é o quê? A transferência. Ele está querendo colocar a culpa em Deus. Ele diz, a mulher que o Senhor me deu. Ela foi que me levou a pecar. Irmãos, isso é muito sério, porque a gente sempre tem uma desculpa para justificar ou tentar transferir a culpa, a responsabilidade dos nossos atos. Davi é muito interessante, porque Davi, no Salmo 51, ele, depois que ele foi confrontado por Natã, ele diz no Salmo 51, contra ti somente eu pequei, eu. Veja quantas vezes aparece no Salmo 51, Davi usando o pronome na primeira pessoa. O eu, ou pronome oblíquo me, eu. Ele diz, cria em mim, Senhor.
um coração puro e renova dentro de mim um espírito o quê? Inabalável. Então, veja que aqui, irmãos, o pecado mudou completamente, porque o pecado rompe o nosso relacionamento com Deus, porque nós queremos o lugar de Deus. O pecado traz conflito, traz sofrimento para nós mesmos. E o pecado também cria problemas nos nossos relacionamentos interpessoais. Não é assim? Aqui começa a guerra dos sexos. Começou depois do pecado. Vamos correr um pouquinho por causa do tempo. Deus diz à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí, a partir do versículo 14, vem as maldições de Deus. Primeiro, para a serpente. Vamos ver lá, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Ele não disse para Satanás, ele disse para a serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então ele amaldiçoou aquela espécie. Versículo 15. Veja que qual é a maldição de Satanás. Esse aí é o proto-evangelho. O que é que diz aí? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência. Então existe uma descendência, que é a descendência de Satanás, né? Os filhos da ira, os filhos da perdição. Lembra que os fariseus disseram: não, Abraão é o nosso pai. E Jesus diz: olha, coisa nenhuma. O pai de vocês é Satanás, que é homicida desde o princípio. Então tem uma descendência agora que vai percorrer toda a história da revelação bíblica. Os descendentes de Satanás e os descendentes filhos de Deus. E ele não diz aqui a tua descendência e o seu descendente. Que descendente é esse? Jesus Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. A ideia aqui é que Jesus ele vai esmagar a cabeça da serpente. Mas ele será mordido no calcanhar, ou seja, ele vai ter que passar pelo sofrimento da morte na cruz. Vamos entender isso? Vamos lá para Colossenses, capítulo 2. Colossenses, lá no Novo Testamento. Colossenses, capítulo 2. Versículo 13 até o 15. O que diz aí? Colossenses 2, de 13 a 15. A vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, com Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Agora veja, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Versículo 15, o que diz? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles o quê? Na cruz. Então foi na cruz, ou com a sua obra redentora, que Deus o quê? Esmagou a cabeça da serpente.
Ele foi despojado, né, de toda a autoridade. E agora, Jesus Cristo, ele veio justamente para destruir as obras de Satanás. Dá um pulinho lá em Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 2. A partir do versículo 14. Visto que pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, na cruz, Jesus destrói a morte. Ele mata a morte. Ele mata aquele que tinha o poder da morte, que trouxe a morte para a espécie humana. Mas vamos voltar lá para Gênesis. Então, aí você tem a penalidade, as consequências para a serpente, a maldição de Deus também para, versículo 15, para Satanás. Versículo 16, a maldição para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, a questão do parto doloroso, isso aí é uma consequência o quê? Da queda. E o teu desejo será para o teu marido, não é desejo sexual não, tá? É o desejo de mandar. Por isso que ele termina. E ele tinha o quê? Governará. As mulheres querem mandar nos homens. Não. Não, eu não deixo não. Ela pensa que manda. Lembra do reverendo Antônio Elias, né? Ele disse: reverendo Antônio Elias, o senhor está há 53 anos casado com a mesma mulher. Qual é o segredo? Ele diz: o segredo é, eu concordo com tudo que ela diz e faço tudo do meu jeito. Aí a gente não tem... Se você concordar com a mulher, já está resolvido o problema, né? Eu concordo, meu filho, você tem razão e tal. E vai fazendo do seu jeito. Mas aqui é muito interessante isso, porque aqui começa a guerra do sexo, né? A mulher quer mandar, o marido quer mandar. Aí entra a questão do quê? Do machismo, do feminismo. Tudo tem origem aqui, com o pecado. Versículo 17, aí a consequência para Adão, a maldição de Deus para ele. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ou seja, eu plantei um jardim, coloquei você lá para você regar esse jardim, para você guardar esse jardim, você teria tudo disponível, mas agora você vai ralar, porque a terra vai produzir espinhos, abrolhos, e você vai ter que suar para se sustentar na terra. E vai por aí, porque a terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó o quê? Tornarás. Então ele está dizendo, você vai ralar a vida toda, depois você vai morrer. Vai voltar ao pó. E aqui, meus amados irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Vamos para Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5. A partir do versículo 12, o que diz aí? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Então, nós precisamos entender isso. Aqui, se você quiser compreender bem isso aqui, você tem que entender aquilo que se chama de a doutrina da solidariedade do pecado. Adão, ele era a cabeça da raça. Então, quando ele pecou, todos nós o quê? Pecamos com ele. O pecado passa a fazer parte da nossa natureza. A não ser que você, se você é descendente do macaco, aí você não tem pecado. Certo? Mas se você é descendente de Adão e Eva, se nós temos uma mesma origem, e nós temos uma cabeça na espécie humana, então esse pecado se tornou universal, atingiu a todos. E veja aí claramente que o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Depois você vai entender veja lá no versículo 18 de Romanos 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só pecado, reinou o quê? A morte. O que reinou? A morte. A morte reinou por causa do pecado de Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim, porém, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a base. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine o quê? A graça. Se por um só ato de desobediência do primeiro Adão veio o pecado, e o pecado passou a toda a raça, assim também, por um só ato de obediência na cruz, Jesus Cristo inaugurou o reino da graça. Se eu, no primeiro Adão, eu me tornei condenado, morto, agora, se eu estou em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Então, no pecado eu estava em Adão. Agora, salvo, eu estou em Cristo, o segundo Adão. Estão me entendendo ou não? Então, assim como o primeiro Adão, ele é cabeça de uma raça que decaiu, que caiu em pecado, aquele que está em Cristo, e você sabe que Cristo é o cabeça, né, da igreja, e nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Todos nós, humanos, estamos em Adão, mas nem todos nós, humanos, estamos em Cristo. Nós pregamos o Evangelho para que as pessoas creiam em Cristo e se liberte da escravidão do pecado, da escravidão da morte, né, da escravidão do diabo,
E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Vocês estão entendendo ou não? Então vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 3, a última parte aí. Versículo 20. Quem dava nome era sempre o homem, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Preste atenção. Quem foi criado primeiro? O homem. Certo? Depois que o homem foi criado, Deus deu uma anestesia lá e fez aquela cirurgia da costela e tal, e criou o quê? A mulher. Então, a primeira mulher veio do homem. Mas agora, todo homem que nascer, vai nascer da mulher. E não pode, por isso que Deus criou macho e fêmea. O macho não pode gerar espécie. A fêmea sozinha não pode. Tem que ser XX, Y. Deu para entender? Então, homem com homem, mulher com mulher, é jacaré. É jacaré. Deus fez tudo certinho. Tudo certo. Tá certo? Veja, mais adiante, vamos lá para Gênesis. Só para explicar isso. Genealogia 5. Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou, ele chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram o quê? Criados. Quando chama Adão aqui, significa que os dois formam o que? A espécie. Os sexos, eles são complementares. Adão aqui poderia ser traduzido como espécie humana. Alguns rabinos dizem, à luz desse texto, que o homem só vira homem depois que casa. É? Só virou Adão porque os dois, veja aí, que os dois foram criados, homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome, um nome só, Adão. Porque Adão foi o nome próprio do primeiro homem, mas Adão também é usado como espécie humana. E a espécie humana foi feita macho e fêmea. Então a mulher é a espécie humana, o homem é a espécie humana. Tá certo? Então não substitua a mulher por um cachorro. E você, mulher, também não substitua um homem por um cachorro. Deu para entender? Por isso que é bom vocês lerem Levítico, quando fala lá das uniões abomináveis e dos casamentos, o quê? Ilícitos. Ilícitos. Porque tanto a mulher como o homem, ele tem uma carga genética. Né? Deus vai proibir depois casamento de parente. Deus vai proibir relacionamento de pessoas do mesmo sexo, de pessoas com animais. Está lá. Muita gente já quis tirar isso da Bíblia. Você sabe onde está? Sabe, né? Está lá, claro, para você ler isso aí. Porque, se você observar bem, no versículo 3 de Gênesis 5, diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Agora o homem não vai gerar mais seres à imagem e semelhança de Deus, no sentido, mas quando ele diz a sua semelhança o quê? Pecadora. Por isso que Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe, eu já nasci pecador. Então, Enos nasce
depois vai nascer Caim, Abel, etc. Agora a semelhança de Adão. O que Adão é esse? O Adão caído, o Adão pecador. No capítulo 6, veja, foram se multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram mais famosas, e aí vai. Mas eu queria chamar a sua atenção, versículo 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E aí Deus vai fazer o quê? Uma limpeza na terra. Vai lavar a terra. E Ele vai tirar somente o quê? Aí você vai descobrir. Cada casalzinho, né? Lá de animais. Vamos dar uma olhadinha lá para você ver? Gênesis 6:19. Diz assim: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Quem é que se reproduz do mundo do animal? Macho e fêmea. Então Deus vai perpetuar a espécie, Ele faz a limpeza com o dilúvio, depois Ele vai repovoar a terra através de Noé e sua família. Vai começar o quê? Tudo de novo. Tudo de novo. Eu queria que você fosse lá para Romanos, eu estou encerrando. Romanos, capítulo 3. Romanos 3. A partir do versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ou seja, o pecado atingiu a nossa mente. Não há quem busque a Deus, nosso relacionamento com Deus. O pecado nos extraviou, éramos como ovelhas desgarradas. Nos tornamos inúteis do ponto de vista espiritual. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Porque o pecado passa a fazer parte da nossa natureza. Atingiu a nossa fala, a garganta no falar, a boca, os pés velozes para derramar sangue, a destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz. Versículo 18, o pecado destruiu o temor de Deus diante dos seus olhos. Ora sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém?